Então, quantidade de matéria vezes constante de Avogadro. Lembrando que quantidade de matéria é mol. Constante de Avogadro, sempre vou trabalhar com 6,0 vezes 10 na 23. Lembro que na sala a gente usava 6,02. Não tem problema, pode ser usado com o 2 ou sem. Exemplo: quantas moléculas de gás oxigênio são consumidas na combustão de 5 mols de álcool etílico? Então, eu quero saber quantas moléculas, qual a constante de Avogadro eu vou precisar para ser consumido para queimar 5 mols de álcool etílico. Então, os dados do problema. O que o problema quer saber? Então, quantas moléculas de O2 são consumidas? O que eu tenho que ter em mente? O que ele está pedindo? Quantas moléculas? O que é moléculas? Constante de Avogadro. Quando eu falo em moléculas, trabalho com 6,02 vezes 10 na 23, que podem ser partículas, elétrons, tá? Íons, tá? Então, quantas moléculas de O2 são consumidas? O dado do problema dado, 5 mols. Então, eu quero saber quantas moléculas de O2 eu vou precisar para 5 mols de álcool etílico. Então, aqui na tabela, tá a equação aqui, ó. Tá? É a mesma equação dos exemplos anteriores, então ela está balanceada, não preciso fazer o balanceamento. Então, eu vou trabalhar com álcool etílico e oxigênio. Posso colocar os outros dados? Com certeza. Então, eu tenho 1 mol de álcool etílico, 3 mols de oxigênio, 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Como eu vou trabalhar só com álcool etílico e O2, então eu poderia trabalhar só com os dados dele. Então, as grandezas do problema. Qual a grandeza que está sendo trabalhada? Além da proporção em mol, além de mols. Constante Avogadro. Então, eu vou pegar a quantidade de mols e multiplicar pela constante de cada substância que estou trabalhando. Então, 1 vezes 6,02 vezes 10 na 23 e 3 vezes 6,02 vezes 10 na 23. Os dados do enunciado foram 5 mols, tá? Desses 5 mols, eu quero saber X constante de Avogadro que eu vou precisar de oxigênio. Quando eu tenho 1, eu preciso de 3 mols, 3 vezes 6. Quando eu tenho 5, tá? Então, o que eu faço? Eu faço 5 vezes 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 e 1 mol vezes X, tá? Que vai me render uma